Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você vai assistir essa nossa aula. E nós vamos falar com vocês hoje sobre traumatologia forense, parte 1A, 100 questões de traumatologia. Vão de fácil, intermediário, difícil. Eu sou o Dr. Cleverson Redivo, professor, perito legista e médico do trabalho. Hoje, 18 de novembro de 2022. Vamos lá? Vamos começar a nossa apresentação mostrando para vocês algo bem interessante sobre a medicina legal e perícias médicas. Hoje nós vamos falar sobre traumatologia forense e nós podemos aí começar com a primeira questão para a gente não perder tempo, né? Primeira questão, uma questão aí que nós vamos responder até a questão 5 e nós vamos falar. Um textinho aí, considere o texto para responder as 4 questões seguintes. Um senhor de 73 anos, aposentado por tempo de serviço como trabalhador da construção civil, chegou ao IML com ofício de solicitação de perícia do tipo exame de corpo de delito, referente a acidente de trânsito com atropelamento por motocicleta, que ocorrera há cerca de 15 anos. No exame físico atual, constatou-se restrição de movimentação de flexão da articulação do joelho direito em 30 graus e atrofia da musculatura do membro inferior homolateral. Neste sentido, prestem bem atenção que essa questão nós vamos discorrer nas 4 próximas questões sobre direito trabalhista, direito previdenciário, que vai envolver a questão da aposentadoria. Vamos falar de direito penal da lesão corporal e infortunística, tá ok? Então a primeira questão, que é do CESP de Tocantins, da Polícia Civil aí, o legista deve assinalar em seu laudo que houve sequela permanente com debilidade de membro inferior direito consequente ao atropelamento pela motocicleta baseado no exame físico direto? Não, né, pessoal? Não pode, não tem condições. Passa a próxima aí para nós, para você ver aí a questão que eu estou falando para vocês. Não tem condições, porque já ocorreu, tem 15 anos, o exame físico não retrata a realidade atual de sequela nos últimos 30 dias. Então, essa questão é uma questão incorreta. Para responder como incorreta, vocês têm que ter a noção que todas as perícias de DPVAT no Brasil são de responsabilidade do IML, o que eu não acho muito correto, mas é o que temos. E atentar para o Código Penal, artigo 129, que fala das lesões corporais. Então, DPVAT, sequelas, vão passar lá da questão da seguradora, você saber das sequelas se são totais, parciais, completas ou incompletas, e os graus de incapacidade, se ele é residual, leve, moderado ou grave. Vamos para a próxima. E a próxima, se no atropelamento houve fratura cominutiva, estrelada de rótula, patela, com desvio que tenha sido tratada com procedimento cirúrgico, a situação será passível de enquadramento no inciso 1 do artigo 129 do Código Penal por incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias ou debilidade permanente de membro, sentido ou função. Está correta, porque ele não está fazendo colocando o caso lá para trás, ele está fazendo a situação analítica do momento. E aí eu coloquei aí para vocês que o artigo 129 do Código Penal, ofender a integridade corporal à saúde de outro, no parágrafo 1º, resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, é correta essa afirmação. Próxima. Se o exame referente ao caso em apreço fosse realizado 5 dias após o acidente causador da fratura, seria necessário exame complementar. E no laudo, quanto aos quesitos sobre a natureza da lesão, o médico legista deveria registrar o seguinte: aguardar. Isso é uma afirmação também correta, e deve atentar para exame complementar após 31 dias. Por quê? A gente entende que a melhor finalização não seria colocar simplesmente a palavra aguardar. Seria para aguardar a evolução, sendo necessário o exame complementar 31 dias após o ocorrido, após os fatos. Vamos para a próxima. Temos que ser bem rápidos e vocês pegarem e assistirem ao vídeo todo para vocês saberem qual a resposta. Vamos lá, continuando. A próxima, referente ao mesmo texto. No caso considerado, os dados são suficientes para se afirmar que o motivo da aposentadoria estaria relacionado à infortunística se decorresse do atropelamento pela motocicleta? E aí está incorreto. Por quê? O que nós falamos lá?
A aposentadoria, nós não temos dados se foi acidente de trajeto, se teve a ver direto com coisa, ou se ele estava no final de semana, qual foi o dia do acidente. E também para a ação previdenciária, tem um decurso de 5 anos, já tem mais de 15 anos do acidente. Então, é uma afirmação incorreta, tá? Então, a resposta dessa questão é incorreta. E agora vamos para a questão de número 5. Agora já vamos ter um pouquinho mais de texto. E agora nós vamos para quais as características encontradas em feridas provocadas por ação cortante que ajudam a diferenciá-la daquelas provocadas por ação contundente. Depois vocês olham, eu vou direto na resposta para a gente ser bem breve. A resposta dessa questão é a letra B. O que diferencia a cortante da ação contundente? Regularidade das bordas, fundo regular, formato linear e presença de cauda de escoriação. Lembre lá do que nós aprendemos na aula, tem que ter uma regularidade das bordas, o fundo regular, formato linear e presença de cauda de escoriação. Irregularidade das bordas, contundente. Fundo de lesão irregular e sujo, contundente. Então, prestem bem atenção, resposta da questão 5, letra B de bola. Próxima. E aí vamos para uma questão fácil e importante para a gente aprender. Um paciente relata ter sofrido agressão com socos no rosto há cerca de 8 dias. Com base no espectro equimótico cromático de Legrand-Saule, qual a tonalidade da equimose que o perito irá encontrar ao exame que confirmará o nexo temporal da lesão? Essa questão você tem que só olhar lá para cima no número 8. 8 dias. 8 dias não é início, então não é avermelhada, não é ausência de lesão e não é amarelada. Você vai ficar entre azulado e esverdeado. A resposta dessa questão, letra A, esverdeada. Próxima. Outra questão aqui agora já é de Rondônia, da FUNCAB 2012, uma questão de nível intermediário de dificuldade. Quanto ao dano provocado, uma lesão por arma branca em uma mulher em que se lesionou a região bucinadora, a bochecha, e como consequência ocorre a presença de cicatriz deformante com formação de queloide medindo aí 100 milímetros, 10 centímetros, nesta região é classificada como, vamos direto, não é uma lesão leve porque deixou cicatriz, deixou sequela, é uma lesão cortante, mas não é esse o interesse da resposta. Nós temos que é uma lesão gravíssima, é porque ela se refere ao dano provocado e não o agente causador da lesão. Então, letra D de dado. Vamos para a próxima. Próxima questão aqui, nós vamos em um cadáver encontrado, continuamos em Rondônia, em um cadáver encontrado próximo à rede ferroviária, devem ser consideradas as seguintes hipóteses: suicídio, homicídio, acidente ou atropelamento pós-morte. Para dissimular homicídio, assinale a alternativa correta de tudo que nós avaliamos e conforme o gabarito nós vamos direto para a letra E. A observação de secção transversal ao nível do pescoço ou do abdômen faz pensar em suicídio. A pessoa se jogou na frente do trem aí e caracterizando letra E para essa questão de número 8. Vamos para a próxima. E agora é incorreta. Eu sempre coloco aí em negrito, sublinhado, para você saber o que é correta, falso, verdadeiro. Continuamos em Rondônia. Essa questão em relação às escoriações. Nós vamos ter várias questões aí sobre escoriações. Essa é uma questão considerada difícil, porque você tem que estudar e tem que saber conceituar corretamente o tipo da escoriação, tá? E saber tudo sobre escoriação para responder muito bem essa pergunta. Então, a pergunta de número 9, vamos direto para a resposta. Letra C de casa. O tempo de cicatrização depende da profundidade que atingiu. As mais superficiais, que produzem crosta sérica, evoluem muito mais rapidamente que as profundas de crosta hemática e que geralmente deixam cicatrizes. Vocês vão entender que escoriações nessa classificação não deixam cicatriz. Então, o que mataria aqui é que escoriações não deixam cicatrizes. Elas evoluem para uma remissão total da lesão.
São lesões contundentes, cortantes, que deixam cicatrizes. Vamos para a questão de número 10. Questão de número 10. Em perícia médico-legal, um instrumento é identificado e classificado de acordo com sua ação. Letra E. Tá? Em perícia médico-legal, um instrumento é identificado e classificado de acordo com sua ação. Direto de Goiás para vocês. Vamos para a questão 11, uma questão fácil conceitual. Agora 11. Assinale a alternativa que apresenta a lesão contusa importante do ponto de vista médico-legal por sugerir o instrumento causador e o tempo decorrido desde o evento. Assinale a alternativa que apresenta a lesão contusa importante do ponto de vista médico-legal por sugerir o instrumento causador e o tempo decorrido desde o movimento. Ação contundente, né? E que deixa uma equimose. Letra A. Fácil, fácil essa. Próxima. Questão 12. O espectro equimótico de Legrand do Seil deve ser levado em consideração pelo perito na avaliação do quê? Quando vê Legrand, lembra de equimose. Espectro equimótico. Tempo de evolução da equimose. Não é extensão, não é profundidade, não é... É tempo, cronologia da equimose. Questão número 13 para nós. 13 é um número bonito, um número maravilhoso. É uma questão intermediária no que se refere às características presentes nos diferentes tipos de lesões contusas. Assinale a alternativa correta. A cauda de escoriação é uma característica das feridas incisas e indica a direção de saída do instrumento responsável pela lesão. Então, essa questão, a alternativa correta é letra C de casa. C de casa. Questão número 13, C de casa. Uma questão difícil agora. Também lá de Goiás, da Polícia Técnico-Científica. A traumatologia forense é a parte da medicina legal que se ocupa com as implicações jurídicas dos traumatismos. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Letra D de dado. Instrumentos cortantes agem por deslizamento sobre a ação de uma força que incide obliquamente. Os contundentes agem por pressão perpendicularmente sobre uma superfície corporal, esmagando os tecidos, e os perfurantes dessa mesma forma, mas abrindo passagem entre os tecidos. Olha que questão bonita, difícil e conceitual. Você tem os três conceitos dos instrumentos cortantes, contundentes e perfurantes numa mesma questão, tá? Então tem que estudar para poder responder. Vamos para a questão de número 15. Assinale a alternativa que apresenta ferida profunda localizada nas faces lateral e anterior do pescoço, causada pela ação de um instrumento cortante. Então, nunca mais confundam. Tudo que é anterior não é degola, é esgorjamento. Então, a resposta correta para essa questão é letra D de dado, esgorjamento. Vamos para a próxima com relação às energias de ordem mecânica. Assinale a alternativa incorreta. Questão número 16. Aqui é uma questão só para dar uma chamadinha para vocês, que nós vamos conversar em outras oportunidades sobre lesões pérfuro-contundentes provocadas por projéteis de arma de fogo. E aí os halos de tatuagem de queimadura são típicos dos tiros encostados. Isso é mentira. Então a letra C é a alternativa incorreta. Questão de Pernambuco. Número 17. Quanto às lesões produzidas por ação pérfuro-cortante, é correto afirmar, exceto, questão difícil, tem que entender, as lesões produzidas por instrumentos de um só gume resultam em ferimentos em forma de fenda de bordas iguais e ângulos agudos. O cara viajou, foi para um bocado de local e a gente não sabe o que ele quis dizer com isso. Então, exceto a letra B. Os ferimentos penetrantes do abdômen podem ser um trajeto maior ou menor que o comprimento do instrumento, estão corretas. As armas de 3 gumes originam feridas de forma triangular ou estrelada.
A largura do ferimento é notadamente maior que a espessura da lâmina da arma usada e o seu comprimento menor que a largura da folha, se o trajeto da arma foi perpendicular ao plano do corpo. Então, todas as demais estão corretas, exceto a letra B. Então, vamos para a questão 18. Aqui é para vocês lembrarem, equimoses que se apresentam como pequenos grãos são denominadas de sugilações. Letra D de dado, sugilações. Vamos para a próxima. Questão de número 19. Para caracterizar um instrumento vulnerante como mecânico é preciso movimento. Para caracterizar um instrumento vulnerante como mecânico é preciso movimento. Letra A. Questão 20. Instrumento mecânico ativo é aquele que, por movimentação ativa ou passiva, vai de encontro à vítima. Então, letra D de dado. Diz-se um instrumento vulnerante é passivo quando a vítima vai de encontro a ele, que permanece estático. Letra C de casa, questão 21 intermediária. Questão 22, essa questão é muito bonita e muito legal. Sofre a ação de instrumento vulnerante mecânico passivo. Você vai por eliminação. O atropelado ao sofrer o impacto do veículo. O veículo estava em movimento. O indivíduo atingido por uma pedra em queda livre. A pedra estava em movimento. O indivíduo atingido por uma bala perdida de revólver. A bala estava em movimento. A criança que pisa em um caco de vidro. O caco de vidro estava parado. Então, vulnerante mecânico passivo. Conceito letra D. A criança que pisa em um caco de vidro. Letra D, alternativa correta. Vamos para 23. Um facão com lâmina pesada e ponta é classificado como instrumento vulnerante de acordo com sua ação no caso, tá? Então, o facão ele pode ser usado de várias formas. Ele pode ser usado como corte contundente, né? Você dá uma facãozada no caboclo. Pode ser cortante, onde você desliza a lâmina. Ou você pode pegar a ponta do facão e dar uma estocada com a ponta do facão. Por isso que a resposta correta sobre essa questão é a letra D, de acordo com sua ação no caso. Vamos para 24. Questão 24. Utilizando a lâmina de um facão, você não poderá produzir um ferimento punctório. Não pode. Ele não é agulha, né? A ponta do facão não tem como produzir uma lesão punctória. Ele pode ser corto-contuso, ele pode ser contuso e ele pode ser inciso, tá? Questão 25. O florete, a arma usada por D'Artagnan, era constituído basicamente por uma barra de ferro cilíndrica e com ponta aguçada. Tal arma era, portanto, um instrumento classificável de acordo com a maneira com que era utilizado contra o adversário. Podia bater, podia estocar, podia cortar. Então, letra D de dado é a questão correta, a alternativa correta. Vamos para 26. Ao se aplicar uma injeção, a agulha provoca um ferimento punctório. Agulha é ferimento e instrumento. Agulha é um instrumento punctório, ok? Questão 27. O instrumento mais competente para provocar ferimento punctório é uma agulha de tricô. Um punhal é cortante, uma bala de pistola é pérfuro contundente, uma navalha cortante. Certo? Sigamos. Um instrumento perfurante atua sempre por pressão sobre um ponto. Esse conceito é fenomenal. Tá? Então, atua sempre por pressão sobre um ponto. Então, nesse sentido, vamos para a questão 29. O instrumento vulnerante que age por pressão sobre um ponto e é penetrante recebe o nome de instrumento perfurante. Então, uma questão fácil, tá? O instrumento vulnerante que age por pressão sobre um ponto e é penetrante recebe o nome de instrumento perfurante. São questões conceituais para vocês gravarem e atentarem para a alternativa correta para não esquecerem mais, que é o complemento de um conceito. Os instrumentos perfurantes produzem ferimentos de diâmetro menor que o próprio instrumento. Você faz uma perfuração por agulha, quando você retira a agulha, o orifício é menor do que
o diâmetro do próprio instrumento. Então, letra A menor que o próprio instrumento. Número 31. Os ferimentos punctórios podem ser deformados graças às leis de Filhose e Langer. Por quê? São os traços de retenção e as linhas de tensão da pele. As linhas musculares de tensão do tecido. Então, os ferimentos punctórios podem ser deformados graças às leis de Filhose e Langer. Outra questão, as leis de Filhose e Langer são responsáveis pela deformação dos ferimentos punctórios. Você viu que ele só inverteu o tipo da questão. 32, letra A. 33, questão 33. Um ferimento punctório produzido por objeto cilíndrico de ponta cônica tem a forma elíptica. Tal fenômeno, que é uma reação vital, obedece às leis de Filhose e Langer. Então, nós fizemos aí 4, 5 questões para você saber tudo de Filhose e Langer. Questão 34. As leis de Filhose e Langer se aplicam às lesões produzidas por instrumentos mecânicos. Instrumentos mecânicos, tá ok? Sigamos para a questão número 35. Geralmente, a extensão é maior que a profundidade dos ferimentos incisos. Um corte, a maioria dos cortes, eles têm uma maior extensão do que uma maior profundidade. Questão 36. Instrumento vulnerante que age por pressão e por deslizamento sobre uma linha é classificado como cortante. Olha que legal. Gravem isso. Age por pressão e por deslizamento sobre uma linha. Pressão e por deslizamento sobre uma linha. Letra C, cortante. Questão 37. Ao exame de um cadáver com ferimento inciso oblíquo profundo feito de trás para frente, de cima para baixo na região lateral direita do pescoço, pode-se concluir que o instrumento vulnerante atuou por pressão e deslizamento sobre uma linha. Interessante que uma questão complementa a outra e nós vamos formando a nossa conceituação. Essa é uma questão intermediária que você tem que ter um pouquinho de noção sobre o que são ações por instrumentos cortantes. É característica da ferida incisa a apresentação das caudas, né? Cauda de entrada, cauda de saída, cauda de escoriação. É muito importante que vocês entendam isso. Então, em ferimentos incisos, a cauda de saída é geralmente mais alongada e superficial. Então, nos ferimentos, a questão 39, a cauda de saída é geralmente mais alongada e superficial, letra A. Vamos para 40. Em ferimento inciso, resultante de agressão por arma branca, aponta-se como extremidade onde terminou a ação do instrumento a cauda mais longa e mais afilada. Questão 41. Num ferimento produzido por um instrumento cortante, a cauda de saída é habitualmente a mais rasa. Letra B de bola, 42. Um instrumento cortante é caracterizado em medicina legal basicamente pela sua ação. Questão 43. A faca é um instrumento cortante apenas quando seu gume atua por deslizamento e pressão sobre uma linha. O conceito de instrumento cortante apenas quando seu gume atua por deslizamento e pressão sobre uma linha. Correto? Questão 44. Normalmente são incapazes de provocar fraturas ósseas os instrumentos cortantes, né? Porque o contundente provoca, o corte contundente provoca e dá para fazer por eliminação. Questão 45. Vamos já entrar agora nos contundentes. Instrumento vulnerante que atua por pressão sobre uma superfície é classificado como contundente. Você viu que mudou? Agora atua por pressão sobre uma superfície. Então ele é contundente. O outro era por pressão com deslizamento. Contundente não tem deslizamento. Um instrumento contundente obrigatoriamente atua por pressão sobre uma superfície. Letra A na 46. 47.
A ação que caracteriza o instrumento contundente é a pressão sobre uma superfície do corpo da vítima. Você viu que é 3, 4 questões falando do mesmo assunto para você memorizar e não esquecer nunca mais. Questão 48. As fraturas indicam geralmente a ação de um instrumento contundente. As fraturas cranianas produzidas por um instrumento contundente costumam ser radiadas, né? Então aqui é diferente um pouquinho, porque quando fratura o crânio vai dar uma fratura radiada, estrelada, ali nessa presença desse tipo de lesão. Vamos para a metade das nossas questões. Constituem características da ferida contusa, exceto cauda de escoriação, né? Você vê que pode ter uma pegadinha aí. Cauda de escoriação é característico de uma lesão cortante, pouco sangrenta, fundo irregular, bordas irregulares, é da contundente. Cauda de escoriação é da cortante. Então, se você estudar, assistir aqui, pode fazer até passar o áudio mais rápido lá quando você estiver assistindo. Mas se você assistir e prestar atenção nas questões, você vai fazer essa prova na facilidade. Questão 51, uma boa ideia. Um instrumento contundente pode ser flexível. Claro que pode. Um cacetete de borracha é um instrumento contundente e flexível. Uma mangueira, um fio, é contundente e flexível. Certo? Então ele não é obrigatoriamente em nada. E questão 52. Os instrumentos contundentes produzem os seguintes ferimentos: escoriações e equimoses. Olha que legal. Escoriações e equimoses. Agora nós já vamos entrar nessa outra vibe aí para vocês entenderem. Os ferimentos pérfuro-inciso são produzidos por instrumentos pérfuro-cortantes. Pérfuro-inciso, pérfuro-cortante. O ferimento pérfuro-inciso, questão 54, pode ter profundidade maior que o comprimento da lâmina que o produziu. Às vezes o caboclo leva uma estocada no abdômen, vai lá no fundo e volta. Então a lâmina tem 10 centímetros, mas o abdômen seguiu junto e ele teve aí uma profundidade de 15 centímetros de penetração do objeto. Então pode ter uma profundidade maior do que o comprimento da lâmina que o produziu. Vamos para 55. Questão 55. Ferimento pérfuro-inciso pode ter profundidade maior do que o comprimento do instrumento que o produziu, tá? Praticamente repetido, mas você vê que cai direto esse tipo de questão. Questão 56. Um ferimento pérfuro-inciso pode ter o número de caudas maior que o número de gumes do instrumento que o produziu. Por que isso? O caboclo levou uma estocada no abdômen e o caboclo girou a faca lá dentro. E aí, nessa girada de faca, ele gerou vários gumes na lateral ali de saída. Certo? Questão 57. Em um ferimento pérfuro-inciso, o número de caudas pode não ser igual ao número de gumes do instrumento que o produziu, né? Porque você pega uma faca, ela tem só um gume, ela tem as costas da faca e o gume. Então, pode ter 3, 4 gumes. Você vai, faz uma penetração no abdômen da vítima e aí tem 3 ou 4 gumes, você pode confundir ali, mas ele girou o instrumento durante a ação. 58. Sabendo-se que a vítima sofreu ferimento pérfuro-inciso no tórax, conclui-se que o instrumento era pérfuro-cortante, tá? Pérfuro-inciso, pérfuro-cortante. Ferimento e instrumento. Agora vamos lá, essa é legal, uma questãozinha fácil. Uma jovem atriz foi morta, provavelmente a golpes de adaga, que lhe atingiram o coração. A infeliz Yasmin sofreu a ação de um instrumento pérfuro-cortante. Só para dar uma historinha na questão 59. Vamos para a questão 60. Ensandecido pelo ciúme, Iago cravou o punhal no peito de Desdêmona, transfixando-lhe o coração. A infeliz personagem foi ferida por instrumento pérfuro-cortante, né? Então é interessante que você consegue entender qual é o mecanismo de ação dessa lesão. Questão 61. Um instrumento que através de seu gume atua exclusivamente por pressão, provocando solução de continuidade dos tecidos, é
corto contundente. Corto contundente, letra A. Vamos para 62? Nós vamos fazer 100 questões sem beber água. A gente só vai parar para beber água quando a gente acabar as 100 questões. Um instrumento corto contundente atua basicamente por pressão sobre a linha. Olha aí que legal. Lembra lá do cortante? Ele atuava como? Por pressão e deslizamento. O corto contundente, por pressão sobre a linha. Então vamos para 63. Numa briga, um dos contendores mutilou a orelha do outro, tirando-lhe um pedaço com uma violenta dentada, produzindo-se então um ferimento corto-contuso, certo? Então, dentada, mordida é corto-contuso. Lembra lá do Mike Tyson, que mordeu a orelha do Holyfield? Noticiou-se há tempos que certo lutador de boxe, durante uma contenda, mutilou uma orelha do adversário com uma dentada. Ao exame, um médico legista reconheceria no órgão ofendido uma ferida cortocontusa, certo? 60, deixa eu ver aqui, passou uma, 64 foi para 66 direto? Então a minha que foi aqui, deixa eu ver aí. 65, deixa eu ler aqui que a minha pulou. As unhas e os dentes são considerados instrumentos corto-contundentes, ok? Questão 66, vamos para 66 agora. Sinais de mordeduras são elementos importantes na tentativa de identificar o autor de um crime sexual. Quando os dentes incisivos de uma pessoa chegam a cortar a pele, eles produzem ferimento corto-contuso. Então, tudo que tiver a ver com mordedura é corto-contuso. Vamos para 67. Uma criança teve os dedos da mão amputados pelas pás de um ventilador em funcionamento. Verificaram-se então ferimentos corto-contusos. Questão 67. Escoriações e equimoses nas bordas podem ser considerados elementos que, embora não obrigatórios, caracterizam ferimentos corto-contusos. Você vê que a gente faz várias questões enfatizando a questão conceitual, para você não esquecer. Utilizando-se de um machado, o agente não conseguirá produzir ferimento punctório. Não tem pontinha ali, não é uma agulha, né? Não é um alfinete. Então, punctório não tem como realizar. Letra D de dado. Questão número 70. Cai a Bastilha e com ela a monarquia francesa. Maria Antonieta sobe o patíbulo e orgulhosamente oferece seu pescoço ao carrasco, que aciona a terrível guilhotina. Esta é basicamente um instrumento corto-contundente. Corto-contundente. Então, o cara que foi guilhotinado, ele sofreu ação corto-contundente. Questão número 71. Lembrando lá, esgorjamento. Tinha uma questão lá atrás, outra aqui. O esgorjamento é produzido usualmente por instrumento cortante. A secção das estruturas da região anterior do pescoço por instrumento cortante recebe o nome de esgorjamento. Anterior é esgorjamento. O esgorjamento costuma ser homicida. Matar o cara por esgorjamento. 74. Ferimento cortante encontrado na parte posterior do pescoço é denominado degolamento. Degolamento. Pela parte posterior é degola. Uma ferida incisa ou corto-contusa situada na região cervical da nuca é denominada de degola. A lesão produzida na face posterior do pescoço na nuca por um instrumento cortante é denominado de degola. A ferida produzida por um instrumento cortante na região anterolateral do pescoço e é produzida por um instrumento corto-contundente na região posterior do mesmo segmento corporal recebem, respectivamente, os nomes de anterior, esgorjamento, posterior, degola, para gravar e não esquecer nunca mais. Questão 78. Ferimentos punctório
pérfuro inciso e pérfuro contuso podem ser produzidos respectivamente pelos seguintes objetos: arame, canivete e bala, projétil de calibre .22. Letra C de casa. Questão número 79. Em uma briga de bar, um indivíduo armado com uma garrafa agrediu várias pessoas. Com a mencionada arma, o agressor não poderia provocar ferimentos pérfuro-contusos, que os ferimentos pérfuro-contusos são originários de projéteis de arma de fogo. Ok? Então, sigamos em frente. Questão 80. Um fio de aço de secção cilíndrica com 1 milímetro de diâmetro e 150 centímetros de comprimento não pode produzir ferimento inciso. Essa é a resposta do gabarito. Eu, particularmente, não concordo muito. Porque ferimento inciso, se você bater com um arame muito fino, ele pode gerar um corte. Então, pode ter uma incisão. Mas o gabarito diz que é letra B de bola, inciso. Questão número 81. O rufião, insatisfeito com o lucro obtido, desfere violento tapa no rosto da prostituta, que, revidando a agressão, aplica-lhe certeira navalhada no baixo ventre. As duas personagens do Beresford foram feridas, respectivamente, por instrumentos contundente e cortante. O tapa gerou aí um eritema no miliante e a navalha, uma lesão cortante no baixo ventre do caboclo. Certo? Então vamos para a questão número 82. Questão 82. Em medicina legal são consideradas escoriações áreas de pele desprovidas da camada superficial. Letra C de casa. Pai, nunca se fez tantas questões em tão pouco tempo, mas vamos que vamos. Não se pode classificar entre os processos hemorrágicos a escoriação. A equimose tem hemorragia, o hematoma tem hemorragia e a bossa tem hemorragia. A escoriação, teoricamente, não tem hemorragia. Ao exame da cabeça, observa-se na região frontal direita uma área triangular desprovida de epiderme e recoberta por uma fina crosta de sangue ressecado. Tal lesão corresponde a uma escoriação. Não é equimose, não é hematoma e não é bossa sanguínea. Então, a letra D de dado. Questão 85. A equimose ocorre frequentemente em ferimentos contusos. Letra C de casa para 85. Questão 86. A equimose resulta da ruptura dos vasos sanguíneos. Questão 87. Em decorrência de uma hemorragia, o sangue se infiltrou nas malhas do tecido da pele, originando uma equimose. A equimose pode localizar-se também nas vísceras. Tem equimose visceral. Traumas contusos podem gerar equimoses viscerais, muito comum em acidentes de trânsito e lesões contundentes. Questão 89. Vermelho, violáceo, azul, verde e amarelo são as cores que se sucedem durante a evolução de uma equimose. Para gravar sobre o espectro equimótico, do início até o desaparecimento, a equimose passa pela seguinte sequência cromática: arroxeado, azul, verde e amarelo, até desaparecer. E quanto tempo demora para desaparecer? Nós vamos saber daqui a pouquinho. O espectro equimótico permite estimar o tempo decorrido entre o momento em que se produziu um ferimento contuso e o de seu exame pericial. A sequência de cores do espectro em questão é violáceo, azulado, esverdeado e amarelado. Aqui você faz por eliminação e tira logo a A e a D. Esverdeado não é a finalização, é sempre amarelado. E aí você tem que lembrar e não confundir que violáceo vem primeiro que azulado. Então a letra correta é letra C. E o que eu falei para a gente saber em quanto tempo desaparece uma equimose, tipicamente ela desaparece em cerca de 20 dias a 21 dias, certo? Vamos para a questão número 93. As equimoses e os hematomas diferenciam-se pela gravidade.
que os hematomas geralmente eles têm uma maior gravidade do que as equimoses. As hematomas são vasos maiores que são rompidos, gerando uma maior gravidade da lesão. Então, equimoses e hematomas na questão em análise diferenciam-se pela gravidade. Questão número 94. Confrontando-se equimose com hematoma, pode-se afirmar que aquela é constituída de sangue filtrado entre as malhas do tecido, enquanto esta é formada de sangue coletado em uma cavidade. Então, infiltrado entre as malhas é equimose e sangue coletado em uma cavidade é hematoma. Letra C de casa. 95. Olha que legal. Juntamos as três. Escoriação, equimose e hematoma constituem, respectivamente, perda de epiderme, hemorragia e hemorragia. Lembra que nós conversamos lá? Que quem tinha hemorragia? Equimose, hematoma e bosta. Escoriação, perda da epiderme. Então, uma questãozinha muito tranquila. Questão número 96. Estamos chegando ao final. Então, o hematoma é elemento típico de ferimento contuso. 97. O hematoma é um tipo de hemorragia. Questão 98. O hematoma é uma modalidade de hemorragia interna. Questão 99. O hematoma pode se formar por afastamento de tecidos ou no interior de cavidades naturais do organismo. Então vocês têm várias questões sobre hematoma, várias questões sobre equimose, várias questões sobre ações contundentes, perfurantes, perfurocontundentes. E vamos para a última questão da nossa bateria de 100 questões. Hematoma é um tipo de ferimento produzido habitualmente por instrumento contundente. Voltamos para nós aqui com a nossa telinha. Vamos ver se a gente volta aqui para finalizar e mostrar para vocês que não foi fácil fazer essas 100 questões, mas foi legal porque vocês vão ter que assistir ao nosso vídeo para saber quais são as respostas. E nós vamos fazer sempre assim, a bateria de questões das nossas matérias, 100 questões respondidas rapidamente. Coloca, vai para a academia, vai ouvir, vai no carro, vai ouvindo e vai sabendo. Eu leio a pergunta e digo a resposta e a gente vai gravando e se preparando. Por quê? Porque sexta-feira tem prova e vocês têm que estudar. E só para vocês terem uma noção que você tem que estudar e tem que ser um dos melhores. Hoje, o Brasil tem 350 ou mais faculdades de medicina. São mais de 35 mil novos alunos de medicina todos os anos. Você tem que ser diferenciado no mercado, você tem que fazer 100 questões num dia e saber por que você respondeu essas 100 questões. Aguardo você na próxima aula, a gente se vê em breve e a gente vai terminando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.